Estamos juntos mais uma vez, graças a Deus, dando sequência ao nosso estudo no livro de Salmos. A gente já tem dito que o livro de Salmos, na verdade, ele é um livro diferente em alguns aspectos, porque, como a gente sempre frisa aqui, em todos os demais livros, na maior parte do tempo, Deus fala com os homens. No livro de Salmos, os homens falam com Deus, expressando tudo aquilo que diz respeito à vida neste mundo. Por isso é tão fácil para cada um de nós nos identificarmos com o livro de Salmos, né? Tristezas, alegrias, motivos de gratidão, temores, ansiedades, dúvidas, pecados, né? Aquele momento de abatimento espiritual, tudo isso diz respeito à nossa caminhada neste mundo. A gente passa por tudo isso, a gente lida, então a gente muitas vezes se vê aqui no livro de Salmos. O livro de Salmos também é interessante porque ele é diferente, porque ele era, na verdade, ele é uma série de hinos, né? Os salmos, eles eram cantados. A gente não tem as músicas originais, mas eles eram cantados. Então, o povo se reunia para cantar os salmos. Hoje a gente tem uma série de cânticos aí, de músicas que usam, né, a letra dos salmos. Compositores vão colocando música na letra dos salmos, e isso é muito pertinente, mas não são as canções originais. Essas a gente não tem, mas o povo de Israel cantava. Também é que cada salmo ele é completo em si mesmo. Não é, por exemplo, quando no livro de Reis, a gente vai lendo os capítulos, tem uma sequência na história. Não, os salmos, eles são escritos em diversas situações, e cada salmo, por isso, não seria bem um livro, ele é uma coletânea, né? A gente fala capítulo primeiro, salmo primeiro e tal, mas, na verdade, ele é uma coletânea. Os salmistas escrevem em várias situações, sob várias circunstâncias. A maior parte deles foi escrita por Davi. A gente chama de Salmos de Davi, embora nem todos sejam de Davi. Alguns a gente não sabe a autoria, alguns, embora não seja dito ali quem foi que fez, quem foi que compôs, que escreveu o Salmo, a gente percebe ali pela maneira de falar, pelas expressões usadas, o estilo de escrita de Davi, mas aí a gente não pode afirmar. Mas alguns a gente pode. Esse, por exemplo, a gente não pode. Mas este é um salmo fantástico. O Salmo 46 é um salmo interessantíssimo. Ele era o salmo preferido de Lutero. Lutero dizia que para ele era o salmo mais caro ao seu coração, né? Então vamos ler o salmo. O título é um cântico sobre Alamote para o músico mora entre os filhos de Coré. Isto faz parte do texto inspirado, né? E a gente vai ver aí o que significa isso. Aí antes tem algumas expressões, algumas traduções trazem diferentes de outras, mas não importa. O que faz parte do texto é exatamente isso. É um cântico sobre Alamote para o músico mora entre os filhos de Coré. O salmo diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele, Deus, levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, ou entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Selá. Até aqui a palavra de Deus. Cântico sobre Alamote, essa é a primeira vez que aparece para a gente aqui essa expressão, né? Algumas expressões vão aparecendo, a gente vai analisando. São expressões antigas, que pertencem a um hebraico bem arcaico, um hebraico bem antigo, e muitas delas a gente não pode afirmar com certeza o significado. Mas Alamote, num primeiro momento, alguém está com a revista atualizada aí? Da Cristina é a revista atualizada, não é? Trocou de Bíblia, francamente. Esqueceu a B, pior ainda, mas deixa para lá. Então vamos ver, na revista atualizada diz com voz de soprano. Alguém tem aí esse título? Nessa aí também tem? Então o que diz aí exatamente, por favor? Muito bem, em voz de soprano. Alamote
ele pode significar em voz de soprano, ou pode significar um instrumento musical antigo. Existem muitos instrumentos citados na Bíblia que a gente não sabe exatamente como eram, né, mas eram instrumentos de som agudo. Ou seja, o objetivo aqui, neste cântico, é que seja um cântico bem alto, bem forte, porque ele vai celebrar o cuidado de Deus com o seu povo. Se você abrir sua Bíblia lá em 1 Crônicas 15, 20, vai falar alguma coisa parecida. Alguém pode abrir aí, por favor, e ler? 1 Crônicas 15, 20. Quem achar pode ler. 15, 20. Jeiel, Unias, Mazé, Jonaia. Ok? Com liras em voz de soprano. Na versão fiel, nesse texto meu aqui, vai dizer com alaúdes em tom de soprano. Alaúde, hoje em dia, é um instrumento que parece um violão. Não é isso? O alaúde que a gente conhece. Então, não é exatamente esse mesmo tipo. Essa tradução em com liras, muito provavelmente é a melhor. Então, veja, independente se está se referindo a um instrumento de som mais agudo, ou se está se referindo às vozes, às mulheres que cantam em soprano. Soprano é a voz mais alta, né, a voz mais aguda, e a voz que sobressai mais. Então, o objetivo é que seja cantado com ênfase para o músico mor. Quem é o músico mor, a gente já sabe, que é o responsável pelo canto congregacional, perdão, é aquele que dirigia o canto, que dirigia o culto, é isso, e os filhos de Corá são aqueles descendentes lá de Corá, ou Coré, depende da tradução que você tenha, Coré, Datã e Abirão, que foram os que se rebelaram contra Moisés, não é isso? E aí eles perderam a sua vida, mas a gente já viu também que não todos os descendentes de Coré foram mortos, apenas aqueles mais próximos que se envolveram. Lá na frente, no final do livro de Josué, vem as filhas de Zelofeade, lembra, eu já falei isso para os irmãos, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, ou Macla, pode ser traduzido como Maalá, algumas traduções trazem Maalá, são as filhas de Zelofeade que vêm falar, o nosso pai morreu no seu, o nosso pai, o pai, né, direto delas, não o antepassado, morreu não por causa da rebelião. Então, estes filhos de Coré, que são descendentes destas filhas de Zelofeade, eles vão se tornar agora uma família, um grupo, um clã que se dedica ao louvor. Então, em vários salmos a gente vê que este canto ele é entregue aos filhos de Zelofeade para que, junto com o músico mor, o regente principal, o ministro de música, né, para que ele conduza o canto congregacional. Ok? Qual é o tema? Qual é o assunto? O assunto é um só. Aconteça o que acontecer, o povo de Deus está feliz e protegido. Esse é o mote, este é o tema do salmo, o tema principal. Tá? Há uma divisão aqui em 3 partes. Ao final de cada parte tem uma selá. Selá é aquela pausa, é um interlúdio musical, é uma pausa instrumental, mas é também uma pausa para meditação. Né? Então, a gente já viu isso. Ele vai falando, em determinados momentos, em vários salmos, quando há algo que é muito profundo, ou quando há algo que requer uma atenção maior, uma meditação maior, aí uma selá. Então, é um momento de pausa, né? É um momento de... E eu não sei se na música, o interlúdio, aí música já não é minha área, mas eu tenho a impressão de que, às vezes, na música, um interlúdio é para você... Se eu estiver errado, me corrige, talvez para você sentir a melodia, né? Você vem cantando uma música, ou um hino, ou seja lá o que for, e aí aquele momento de interlúdio, o instrumento toca, e a pessoa para e talvez sinta a melodia, reflita no que está cantando. É mais ou menos isso? Mais ou menos por aí. Né? No aspecto espiritual, é exatamente isso. Eles vêm cantando verdades profundas, e às vezes a coisa é tão importante, que, sei lá, para um pouco, reflete nisso. E às vezes, e neste salmo particularmente, no versículo 7 e no versículo 11, ele diz a mesma coisa. E o salmo termina com uma selá. Quando o salmo termina com uma selá, com uma pausa, é mais importante ainda, porque já acabou. Para que a pausa? Para que você fique refletindo naquilo por mais tempo. Acabou, você pensou naquilo, você entendeu aquilo, você percebeu a importância daquilo, então você vai para casa refletindo naquilo. Este salmo é fantástico. Vamos ver algumas lições aqui para a gente. Né?
Versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O cântico da fé em tempos turbulentos. Veja, ele diz assim, o Senhor é o nosso refúgio, Ele é o único, Ele é o invencível, Ele é o acessível lugar de retiro. O que é um lugar de retiro? Quando chega o carnaval, as igrejas têm o hábito, muitas delas, de fazer o quê? Retiro. Vai se retirar para quê? Para tomar banho de piscina, para fazer social, para fazer churrasco, não é isso? Também, mas não é só para isso. Qual é o objetivo deste retiro? É um momento em que você vai se consagrar, você vai separar aqueles dias para meditar, para estudar a palavra, para estar junto de Deus, não é isso? Você se afasta. Retiro tem a ver com meditação, tem a ver com crescimento espiritual, tem a ver com proteção. Davi, e aí talvez este salmo seja de Davi, porque Davi usa muito essa expressão de refúgio, de fortaleza, de retiro, porque ele fugia muitas vezes, ele passou uma grande parte da sua vida fugindo de Saul, e ele ia lá para a caverna de Adulão, e lá ele escreve que o Senhor é minha rocha, minha cidadela, meu libertador, o meu alto rochedo em quem confio, ou seja, Deus é o nosso refúgio, único, invencível e acessível lugar de retiro. Em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer momento de tribulação, em qualquer momento de problema, de tristeza, de medo, seja o que for, corra para o Senhor, porque Ele é o retiro mais seguro. Ele diz mais, o Senhor é o meu, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é a nossa força suficiente, inabalável e encorajadora. A força que vem de Deus, ela é suficiente, né? Ela é suficiente. Força que vem de Deus tem a ver com alegria espiritual. Tem, por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa, percebe? Uma coisa está ligada com a outra. Quando eu me alegro no Senhor, eu estou passando por tribulação. Ele está dizendo, Deus é o socorro, fortaleza, né? Refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, ou na tribulação, se for essa a tradução que você tem aí. Neste momento, no momento de angústia, eu não estou alegre, eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, mas eu corro para o Senhor, Ele é o meu refúgio seguro, e isso traz força para mim, encorajamento. Este encorajamento vai encher o meu coração de, fala alegria, de? Exatamente isso. A alegria do Senhor é a nossa força, ok? Fortaleza, força suficiente, inabalável. Inabalável não somos nós, mas é a fortaleza e a força que vem do Senhor. Não é que nós somos inabaláveis. Não, eu sou inabalável. Não somos. Bom seria que fôssemos, mas não somos. Mas a força que vem do Senhor é inabalável. E é encorajadora. Porque o que é coragem? Coragem não é ausência de medo. Coragem é vencer o medo. Então, Ele nos encoraja para que possamos vencer o medo. E aí Ele diz mais, é o socorro bem presente na angústia. Socorro sempre perto, socorro compassivo, socorro fiel, socorro onipotente. Sempre perto. A que distância Deus está de mim? A distância de uma oração. Não é? A distância que Deus está de mim é a distância de uma oração, porque pela oração eu me aproximo do Senhor. Então Ele está sempre perto. Compassivo. O que é compaixão? Já falei isso para os irmãos. Paixão com. Paixão é sofrimento. Compaixão, sofrer junto. Deus se compadece de mim. Ele sente as minhas dores. Então, Ele é um socorro de alguém que se identifica comigo. É um socorro fiel. O que é alguém fiel? É alguém em quem se pode confiar. Não é? Digno de confiança. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus. Então veja, Deus é fiel, é alguém em quem eu posso confiar. No momento de perigo, Ele é o meu socorro fiel. E onipotente, onipotente é aquele que tem todo poder.
Nenhum inimigo, nenhum problema, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade pode ser ou jamais será maior do que Deus. É isso que o salmista começa dizendo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É isso? Esse é o cântico de fé em tempos turbulentos. Versículos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sobraveza, Selá. Deus é tudo isso. Então não temeremos. Por que não temeremos? Veja, botei aqui, grandes e variadas causas de medo. Terremotos, maremotos, cataclismas. Ainda que a terra trema, ainda que as águas rujam, não é isso? Ainda que a terra se abale ou se mude, um cataclisma. Isso, no aspecto espiritual, tem a ver com o quê? Tem a ver com pestilência, né? A gente está passando aí pela... Essa pandemia é uma peste que está assolando, né, o mundo. A gente está aí na expectativa de que as coisas melhorem. Às vezes parece que melhora, às vezes parece que não, enfim, mas estamos avançando. Uma peste, né? Uma aflição e a própria morte. Tudo isso é o que acontece, são grandes e variadas causas de medo. Muitas coisas podem nos causar medo. Muitas coisas podem trazer temor ao meu coração. Um desemprego, uma doença, um problema no casamento, um problema com o filho, um problema, seja lá qual for, né? Muitas coisas acontecem e podem trazer medo ao meu coração. As causas de medo são muitas, mas a causa para não temer é uma só. Qual é? Deus. Porque ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Há muitas coisas que podem me fazer temer, mas só há um que pode me fazer vencer o medo, que é Deus. Agora, veja, o salmista ele fala de coragem, né? Ele diz aqui, ó, portanto, não temeremos. A coragem, sob circunstâncias extremas, coragem diante de dificuldades muito grandes, ela tem que ser bem fundamentada em Deus. Porque coragem, se não for fundamentada em Deus, não é coragem, é imprudência. Imprudência. Eu não vou temer, ou eu vou vencer o meu temor, porque eu confio em Deus. Não é em mim, não é no Rafael, não é na minha igreja, não, é em Deus. Eu não confio nos meus talentos, nas minhas capacidades, nos meus dons, nos meus diplomas, nada disso. Na minha experiência de vida, nos filhos que eu já criei, não é nada disso. A única fonte para que eu não tema é o Senhor. Muitas coisas podem me causar temor, mas só uma pode me tirar o temor: Deus. Versículo 4, esse versículo é fantástico. Ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Vamos entender isso aqui. O que tem a ver um rio que alegra? Bom, aí a gente tem que pensar lá no profeta Ezequiel, no capítulo 47, quando ele tem uma visão, que ele vê um curso d'água, era uma água que vinha pelo tornozelo, e ele anda um pouco mais, a água chegou no joelho, ele vai andando um pouco mais, e chegou na cintura, e ele anda mais um pouco, e as águas já estavam aqui, eram fundas, e só podia atravessar a nado. Essa visão é uma visão da restauração do povo de Israel. O significado da visão, de forma muito simplista, de forma muito simples, assim, sem entrar em muitos detalhes, significa a plenitude da vida de Deus. Lá no Apocalipse, na Nova Jerusalém, há um rio também, é isso? Lá no Éden havia um rio também. Rio é símbolo de quê? De vida, né? É símbolo de como é que chama? Oh, meu Deus, aqui é negócio... Fertilidade, é isso que eu queria lembrar. Fertilidade. Então, quando fala assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Existem 4 maneiras pelas quais um rio alegra os habitantes de um lugar. Quer dizer, podem existir mais, mas eu quero falar de 4. 4 maneiras pelas quais um rio alegra os habitantes de um lugar. Primeiro lugar, pela localização. Veja, a gente está no contexto aqui da antiguidade. As pessoas, quando iam se estabelecer em um lugar, quando elas iam construir um povoado, que depois podia virar uma cidade e tal, elas procuravam um lugar onde tinha o quê? Água. Né? Água é vida. Água é vida. A gente precisa de água
para tudo, não é isso? Para beber, para lavar, para cozinhar, para tudo, para plantar. Então, pela localização, se eu chego no lugar e tem água, é uma ótima localização. Ainda hoje, se você for comprar um terreno, se tiver uma nascente no terreno, ele vale mais, não vale? Porque tem água. Porque tem água. Se tiver petróleo, é ok. Mas se não tiver petróleo, a água basta. Porque o petróleo, por mais que valha muito, não dá para beber, né? Meio desagradável. A água dá. A água dá. Então, pela localização, se tem água, é um bom lugar. Alegra também pelo trânsito. Mais uma vez, antiguidade. As estradas eram péssimas ou, na maioria das vezes, inexistentes. Então, o trânsito era feito como? Pela água. Então, se eu estou perto do rio, eu consigo me deslocar com mais facilidade. Eu consigo transportar material. Quando Salomão ele vai construir o templo, ele chama Irão, né, rei de Tiro, e ele fala assim, manda cedro para mim, porque ninguém sabe cortar cedro como vocês. E aí Irão fala, eu vou cortar tanto cedro quanto você precisar, nas florestas do Líbano. Ele vai lá e corta os cedros, depois eu vou transportar em jangadas, como? Pelo rio. Né, o peso é imenso, então ele botava aquilo tudo na jangada, e a correnteza fazia o trabalho mais pesado. Chegava lá na frente, onde Salomão ia construir o templo, ele só escorava a jangada e tirava o material. Então, tem a ver com trânsito, tem a ver com deslocamento. Se você for olhar na época dos vikings, quem eram os vikings? Os povos escandinavos, né? Os dinamarqueses, os noruegueses, os suecos. São os povos escandinavos, então são os vikings. Estes povos, eles chegavam e conquistaram muitos países porque eles vinham por onde? Pelo mar. Então, eles se movimentavam, eles chegavam pelo mar, invadiam, tomavam conta, conquistavam, e quando eles precisavam ir embora, eles voltavam para as embarcações e iam embora. Então, o rio alegra com relação ao quê? Ao trânsito. Em terceiro lugar, um rio alegra com relação à fertilidade. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que anda na lei do Senhor. Ele é como árvore plantada onde? No meio do terreno, lá atrás? Não. Junto a ribeiros de águas. Porque estas árvores, o que acontece com elas? Elas dão fruto na estação própria. E as folhas não caem. As melhores árvores são aquelas plantadas à beira de água corrente, porque as raízes se aprofundam na terra e extraem os nutrientes. A água corrente é oxigenada, a água corrente traz muito mais vida, traz muito mais nutrientes, não é isso? Então, com relação à fertilidade, terras próximas ao rio, elas são terras mais fáceis para o quê? Para o cultivo. Então, com relação à fertilidade. E com relação, consequência disso, abastecimento. Onde há fertilidade, há plantio, há colheita e há abastecimento. Agora, eu disse que isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com plenitude de Deus. Com relação à localização. Não há melhor lugar para estar do que perto do Senhor. Melhor lugar para estar. Jesus, no capítulo 4 de João, na beira do poço, ele fala com a mulher samaritana, quem beber desta água, e deve ter apontado para o poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca jamais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Estar perto de Deus é o melhor local. Com relação ao trânsito, quando eu estou perto de Deus, eu me movimento com mais facilidade neste mundo, sem me enredar, sem tropeçar, sem me deixar vencer pelos obstáculos, porque se você voltar lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, etc., etc., o Senhor firmará os meus passos sobre a rocha e me fará andar altaneiramente. Ou seja, o meu trânsito é melhor. Pessoas que andam perto de Deus se movimentam com mais facilidade no mundo. Se relacionam melhor com as pessoas. Tem mais facilidade de se desviar dos obstáculos, porque este rio, porque esta plenitude da presença de Deus me capacita a andar altaneiramente. Em terceiro lugar, com relação à fertilidade. Bem-aventurado é o varão que ama a lei do Senhor, né, e produz fruto na estação própria.
Quem anda perto de Deus, quem tem plenitude de Deus, tem uma vida que dá frutos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Em quarto lugar, com relação ao abastecimento. Quando José, que controlava todo o Egito, ele interpreta o sonho de Faraó e ele manda, guardar, isso tudo nos celeiros. Quando a fome chegou, as pessoas iam ao Egito e a Bíblia diz que José abriu os celeiros e abasteceu as pessoas, para que elas não morressem de fome. Quando eu me abasteço da plenitude de Deus, eu tenho o que dar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu só posso dar o que eu tenho, né? Só posso dar o que eu tenho. Se eu não tenho, como é que eu vou dar? Se eu tenho de Deus, eu posso dar para quem precisa, para quem não tenha fome. Não é legal isso? Eu acho. Mas o texto continua no versículo 5. Deus está no meio dela. Dela quem? Da cidade de Deus. Deus a ajudará já ao romper da manhã. A igreja é a cidade de Deus por 5 motivos. Em primeiro lugar, porque Ele fundou e construiu a cidade. O Senhor é o fundador, é o fundamento da igreja e é o construtor da igreja. Então, é a cidade de Deus. É a cidade de Deus porque Ele habita nela. Deus habita no meio do seu povo. É a cidade de Deus porque Ele é o seu soberano. Quem é que manda nesta igreja aqui em Batista em Vargem Pequena? É o pastor André. Não é? Claro que não é. Ai de vocês se fosse. Né? Não é. É o Senhor. Ele é o soberano da igreja. As decisões têm que ser tomadas de acordo com a vontade dEle, não com a vontade do pastor ou de quem quer que seja. Nem do pastor André, nem do pastor José, nem do pastor Mané, com relação à vontade do Senhor. Ela é a cidade de Deus, porque Ele é o soberano. Ela é a cidade de Deus, porque ela, a igreja, recebe dEle todos os seus privilégios. Um rei, um soberano numa cidade, ele cuidava da cidade, ele protegia, ele orientava, ele fazia justiça, ele sustentava, ele fazia obras, ele ia fazendo tudo para cuidar dela. Aí você vai em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele é o soberano, né? Ele é aquele que traz os privilégios. E, em quinto lugar, a igreja é a cidade de Deus porque Ele é seu dono, é de Deus. A igreja é do Senhor. Ela é do Senhor. A igreja não tem dono. Se tem igreja, mas eu conheço uma igreja lá não sei onde, como diria o pastor Joga, nem aqui não, é lá na Conchinchina, né? Lá na Conchinchina tem uma igreja que tem dono. Este dono é um usurpador, não é dono legítimo. Se alguém é dono da igreja, seja ele pastor, seja o diácono, seja a família tal na igreja, qualquer um que se arroga o direito de ser dono da igreja é usurpador, porque a igreja só tem um dono, este dono é o Senhor, porque foi Ele que fez, Ele que sustenta, Ele que dirige, Ele que morreu por ela, Ele que ressuscitou e Ele que vai voltar para buscar. Se eu fosse você, eu não tentaria tomar isso nas mãos dele, porque é loucura. Então, ela é a cidade de Deus. Deus já ajudará desde ao romper da manhã. Há uma tradução que diz desde a antemanhã. Ou seja, quando a manhãzinha está chegando, logo no início do dia, Deus já está cuidando da sua igreja. Muito bem. Versículos 6 e 7, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz, a terra se derreteu, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. O que o homem faz e o que Deus faz. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Simples assim. A Bíblia, às vezes, ela usa poucas palavras para falar de muita coisa. O poder de Deus é tão grande que não dá para você vai usar todas as palavras que você conhece, as que você não conhece, as que vierem a ser inventadas, e elas não serão suficientes para falar do poder de Deus. Então diz aqui, Deus levantou a voz, a terra se embraveceu. No Salmo 2, diz assim, os povos se juntam, os gentios se colocam contra o seu ungido, por que as nações imaginam coisas vãs, e vamos tirar o rei do trono e tal. Aí a Bíblia diz, o Senhor se rirá deles. É isso, irmãos. Nada que o homem faça impressiona, assusta ou intimida Deus.
Ele simplesmente fala e as coisas acontecem. Aí o versículo 7 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que tem um selá aqui, uma pausa? Porque a presença de Deus com os crentes é um assunto sério para a meditação. Os homens se agitam e tal, e a mídia faz toda a pressão. Existe hoje um esforço mundial muito grande para desacreditar a Bíblia, desacreditar os valores bíblicos. Sempre existiu, mas hoje a pressão é muito grande para fazer com que as pessoas achem que é normal aquilo que a Bíblia diz que é anormal. Esse rapaz que morreu agora, aí, esse ator aí, o Paulo Gustavo, que ótimo, que lindo, que exemplo, que família bonita. Eu fico vendo, tem crente que fica, que exemplo. Exemplo de quê, irmãos? Exemplo de pecado, exemplo de abominação, exemplo daqueles que a Bíblia diz textualmente não entrarão no reino dos céus. Não tem como, não é normal. E aí as crianças vão ouvindo isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E elas começam a se perguntar, qual é o problema? O problema é que é pecado. Precisa mais? O problema é que desagrada a Deus e que Deus não aceita. Precisa mais? E aí tem crente falando, mas era tão bonito. Então, está cuspindo na Bíblia. Joga fora a Bíblia, então. Os homens fazem um monte de coisas. Deus não aceita. Aí está aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, eles fazem o que querem fazer, o que podem, o que está ao alcance deles, eles se esforçam. Sabe qual deve ser a postura do crente diante da oposição do mundo? Deve ser o que eu vi uma vez num filme. E olha que eu nem gosto de dar exemplo muito de filme, porque os filmes não têm compromisso com a verdade bíblica, né? Mas no filme Conde de Monte Cristo, interessante isso. O filho do camarada lá, de um conde lá, ele é sequestrado, e aí os caras falam, se teu pai não pagar o resgate, a gente vai cortar o seu dedo, vai mandar para ele, não sei o quê. Aí ele bota a mão assim e fala, eu sou filho do conde não sei o quê, faça o seu pior. Não tem nada a ver com, eles não estão falando de Bíblia ali, mas essa é uma postura que o crente tem que tomar. Eu sou filho, não sou filho do conde, eu não sou filho do barão, do duque, eu sou filho do rei dos reis. Mundo, Satanás, demônios, façam o seu pior, porque o Deus de Jacó está comigo, Ele é o meu refúgio. Não é um bom motivo para ter uma selá aí? Não é um bom motivo para parar e pensar nessas coisas? Crente não tem que se intimidar com o mundo, irmãos. Eles sempre foram contra e serão cada vez mais contra. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mundo, faça o seu pior. É isso. Versículo 8. Vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feitos na terra. Olha que coisa legal isso aqui. Vejam as obras do Senhor. Valem a pena ser contempladas, porque são como Ele mesmo, falam de poder, justiça, sabedoria, etc. Nossos olhos nos foram dados com esse propósito, não para contemplar a vaidade. Quanto mais as contemplamos, mais queremos louvar seu autor. Isso será de grande benefício espiritual para nós. Não é bonito isso? Mas isso não é meu não, irmão. Isso aqui é de Bispo Raul. Isso aí não foi eu que escrevi não. Eu estou só aqui falando, reproduzindo aqui. Vejam as obras do Senhor, elas valem a pena ser contempladas, pois são como Ele mesmo. Tudo que Deus faz é a expressão do seu caráter, é a expressão da sua pessoa, a expressão de quem Ele é. Quando eu contemplo as obras do Senhor, eu contemplo o próprio Senhor. Em segundo lugar, vejam as obras do Senhor, porque nossos olhos foram dados com esse propósito, não para contemplar a vaidade. O que é vaidade? Vaidade é coisa vazia. Salomão diz, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vazio, tudo é sem sentido, a não ser que haja nisto um sentido dado pelo próprio Deus. Por isso que as coisas espirituais, eu sempre falo para os irmãos, são as mais importantes, porque elas têm peso de eternidade. Elas têm peso de eternidade. Tudo vai passar, tudo que eu conquistar e que Deus me permitir alcançar, que ótimo, que bom, que maravilha. Família, né, casamento, fica a dica, casamento, né, e filhos, e amigos, e trabalho, tudo isso é fantástico, é dom de Deus, a gente se alegra nisso, né? Fazer aniversário, que coisa boa, comemorar com os amigos, ótimo, mas tudo isso vai passar. As coisas espirituais, elas são para sempre,
né? Então, os nossos olhos nos foram dados principalmente com esse propósito, para contemplar o Senhor, as obras do Senhor, e não a vaidade. Em terceiro lugar, vejam as obras do Senhor, porque quanto mais as contemplamos, mais queremos louvar o seu autor. Quanto mais eu observo as coisas que Deus faz, mais eu sou levado a adorar e a louvar este Deus. Quando eu vejo um quadro muito bonito, eu falo, caramba, que coisa bem feita, né? Que pintor bacana, que coisa boa. Quando eu vejo uma escultura, puxa, que talento. Quando eu ouço uma música bonita, eu falo, caramba, uma poesia que o camarada pega o nome das mães todas da igreja e faz, eu falo, poxa, eu fico com inveja, eu pequei, domingo eu peguei por sua causa, eu fico com inveja que eu não consigo fazer um negócio desse, né? Você me fez pecar, Joel, tá vendo? Não pode induzir o irmão ao pecado, você fez isso. E aí quando eu vejo essas coisas, eu falo, poxa, que legal. Agora, quando eu vejo as obras de Deus, que são perfeitas, que são superiores a qualquer coisa que eu possa ver neste mundo, as obras de Deus, principalmente as obras espirituais, o recriar, se alguém está em Cristo, nova criatura é, alguém se converter, alguém se tornar uma nova criatura. Quando eu vejo um bebê que nasce, né, é algo que não cansa de nos maravilhar, né? Bebês nascem neste mundo desde Adão e Eva. E quando a gente nasceu um bebê, fica todo mundo como? Ai, é lindo, é legal, é coisa fantástica. E a gente vê e é pequenininho, e aquela mãozinha, né, e nasce todo enrugadinho, com cara de joelho, né, todo amassadinho, principalmente se for de parto normal. Criança hoje em dia cesariana já nasce esticadinha, né? Criança de parto normal nasce toda amassada, a gente olha, ai que lindo, é lindo nada, mas é lindo. Ai, parece com fulano, parece com ninguém, mas é lindo. As obras de Deus, e quando eu contemplo essas coisas, quanto mais eu contemplo, mais eu quero louvar a este autor. E vejam as obras do Senhor, porque isto será de grande benefício espiritual para nós. Quando eu contemplo, quando eu entendo, quando eu percebo, quando eu começo a alcançar a dimensão de quem Deus é, do que Ele faz, isso me faz crescer espiritualmente. Vinde, contemplar as obras do Senhor. E aí ele fala, que desolações tem feito na terra? As desolações causadas pelo Senhor são as consolações dos crentes. O que quer dizer com isso? Muitas vezes Deus causa desolações terríveis em prol do seu povo. Aquela música, para Deus não há impossíveis, e o seu poder traz segurança, mudou o tom, né? Até o fim, remove montes e abre até o mar, se for preciso, para te encorajar. Não foi uma desolação? Deus abriu o mar, o povo passou, quando os egípcios vieram, o mar, desolação. Mas isto para o povo de Deus é consolação, porque Deus controla a natureza, Deus controla os mares, os ventos, os terremotos, Deus controla os animais, Deus controla até os demônios. O diabo não dá um passo sem que Deus permita. Para tocar em Jó, ele teve que ir lá pedir a Deus. E Deus primeiro falou, tira tudo dele, mas não toca nele. Depois o diabo volta lá e Deus fala, tá bom, toca nele, mas não mata ele. Veja, é Deus quem determina. Nem o diabo pode fazer nada. E o diabo é poderoso, irmãos, não se iludam. Tem gente que fica, vai vencer o diabo. Não entra nessa que você vai perder. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas resistir não é partir para cima, não. Só quem pode, quem tem poder é o Senhor. E se Ele te dá poder até para expulsar um demônio, esse poder não é seu, é do Senhor. Então veja, tudo é controle de Deus. As desolações que Deus causa no mundo são consolações para o seu povo. O sol parou para Josué vencer a batalha. As muralhas de Jericó caíram para o povo poder invadir a cidade. São desolações que Deus vai fazendo para trazer consolação ao seu povo. Deus pode mover todo o universo para abençoar um servo seu. Que prestígio, hein? Que prestígio. É isso. Depois, versículo 9 diz, ele faz cessar as guerras até o fim, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Tem uma música também dessa, que eu nem gosto. Faz a tempestade acalmar. Não é isso? É isso, é esse salmo, esse versículo aqui. Esse versículo. Eu posso não gostar da música, mas é bíblico.
posso fazer nada. A igreja não tem que cantar o que eu gosto. A igreja tem que cantar o que é bíblico. Se é bíblico, pode cantar. Ok? Fica a dica para os irmãos. Vai cantar domingo, ai meu Deus. Vamos lá. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. O Senhor é a única verdadeira esperança para a paz no mundo. O Senhor, a ONU, irmãos, eu não canso de dizer isso. Tem gente que não gosta quando eu digo não, mas a ONU, ela é um fracasso, é um fiasco. Eu que só falo assim, a ONU não serve para nada. André, você não pode falar isso. Não serve para nada, irmãos. Não serve para nada. Quando terminou a Primeira Guerra, eles fizeram a Liga das Nações. Que nunca mais ia ter isso aqui. Deu em nada. Né? Um quarto de século depois veio a Segunda Guerra. Aí criaram a ONU. Aí você tem a ONU, você tem os braços da ONU aí, né? Você tem a FAO, que é da agricultura, não sei o quê, para cuidar da fome. Resolveu? As crianças na África estão morrendo de fome igual mosca, na África, em vários lugares. Ninguém faz nada, isso é mentira. Você tem a Organização Internacional do Comércio, né, que é para poder regular as relações comerciais entre os países. Isso funciona? Não funciona. Não funciona. Tem as decisões, lá tem várias outras. Tem a Unicef, né, das crianças também. Você tem a OMS, que está mais perdida do que segue em tiroteio. Está mais por fora que dedão de franciscano. Já viu? Franciscano com aquela sandália que é dedão de fora. Está mais por fora que dedão de franciscano. Eles não se entendem, eles falaram que o negócio servia, depois que não servia. Não sabem. A grande verdade é que a OMS está perdida também, como eu estou perdido. Mas eu não sou médico, eu não sou cientista, eu tenho direito de estar perdido. Eles deveriam saber um pouquinho mais. Está todo mundo perdido. É tudo um grande interesse, irmãos. Aí a ONU fala assim, não pode ter arma nuclear, não pode fazer não sei o quê. Os Estados Unidos vão e dizem que eu vou fazer, porque quem manda aqui sou eu e tal. E não dá a mínima pau. Irmãos, a ONU, ela é um retrato da incapacidade humana de resolver os seus problemas. Mas não é que, a ONU, eu estou criticando a ONU, a ideia é muito boa. A ideia é muito boa, mas não vai funcionar. Sabe por quê? Porque o homem é pecador. E se acabarem com a ONU hoje, fechou a ONU. Vamos abrir uma outra organização. Não vai funcionar, irmãos. Não vai funcionar. A única verdadeira esperança de paz neste mundo é Jesus. Quando Ele voltar, vai estabelecer a paz, regerá as nações com vara de ferro, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pronto. Aí sim, antes disso, não vai funcionar. Eu não estou dizendo que tem que acabar com a ONU, não entendam dessa maneira. O pastor André está dizendo para acabar com a ONU, não é nada disso. Mas é que não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente tem até que valorizar as tentativas sinceras, porque tem gente sincera lá na ONU? Tem um monte de gente que está lá, né, buscando interesses pessoais, mas tem gente sincera? Tem, eu acredito que tenha, mas não vai funcionar. Não vai funcionar. Está aqui, é Jesus que faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Só o Senhor que é capaz de fazer isso. Este mundo não verá a verdadeira paz até Jesus Cristo voltar. Não tem jeito. Até porque paz não é só ausência de guerra, né? Paz tem muito mais a ver com o interior, com o coração. E Jesus Cristo é o príncipe da paz. Sem Ele, não há paz. Isaías, 740 anos antes de Cristo, já dizia, para os ímpios, diz o Senhor, não há paz. Muito bem, versículo 10. Aquietai-vos, eu tenho que acabar isso aqui. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. A consideração de que Deus é suficiente para calar todas as objeções à sua soberania. Gostou disso? Gostou? Vou repetir. A consideração de que Deus é suficiente para calar todas as objeções à sua soberania. Legal, isso também não é meu. Lógico que não é. Isso quem falou foi Jonathan Edwards. Aí ele diz mais, ele diz assim, ó, eu sou Deus. Ele pega, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em primeiro lugar, sendo Ele Deus, é um ser absoluta e infinitamente perfeito. Então, aquiete-se. Deus é perfeito totalmente. Aquiete-se. Em segundo lugar, como Ele é Deus, é tão grande que está infinitamente acima de toda compreensão.
Em Jó capítulo 32, versículo 26, Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, o quarto dos amigos de Jó, ele vai dizer assim: eis que Deus é grande e não o podemos conhecer. A gente só conhece de Deus aquilo que apraz a Deus revelar de si mesmo. Aquilo que Deus não revela, a gente não vai conhecer nem vai entender. Deuteronômio 29, 29, as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas são para nós e nossos filhos, para que aprendamos a cumprir todos os dias as palavras desta lei. Há coisas de Deus que a gente não vai entender nunca do lado de cada eternidade. Só lá quando chegar no céu. Até já disse para os irmãos, às vezes as pessoas me fazem algumas perguntas assim, aí eu sigo o conselho do pastor Eliseu, que foi um pastor presbiteriano que eu tive no primeiro período do seminário. Ele falava assim: essas perguntas que vocês fazem aí e tal, anotem num caderninho, vão anotando todas elas num bloquinho. Quando vocês morrerem, peçam para serem enterrados com ele no bolso, que aí quando chegar no céu, você saca do bolso e fala: Senhor, a primeira pergunta. Aí ele vai te explicar. Porque há coisas que a gente nunca vai saber do lado de cá. Aí Jonathan Edwards diz: como ele é Deus, é tão grande que está infinitamente acima de toda a compreensão. O menor não explica o maior. Se eu explicasse Deus, eu seria maior do que ele. E aí ele não seria um Deus digno de adoração. Não tem como. Eu não posso explicar Deus, tudo que Deus faz, todos os propósitos de Deus. Isaías 45, 15, eis que verdadeiramente tu és um Deus que te oculta. É a teoria do Deus abscôndito, Deus que se oculta. Ele se oculta porque há coisas que nós não entendemos, ele se oculta porque há coisa que nós não precisamos entender, ele não quer que nós saibamos, e ele se oculta porque há coisas que neles são grandes demais e a própria glória desta revelação nos consumiria. Quando Jesus Cristo vem, ele vem em forma de homem, por quê? Porque nenhum homem pode ver a glória de Deus e permanecer vivo. Então ele vem revestido de carne, para que pudesse habitar entre nós. Isso é tremendo. Há coisas de Deus que nós nunca vamos entender. Em terceiro lugar, como ele é Deus, todas as coisas são suas. Então aquietem-se. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, é tudo meu. Em quarto lugar, em ser ele Deus, é soberano e atuará como tal. Então aquietem-se, porque ele tem potestas, já falei isso para os irmãos, ele tem imperium, né? Potestas, poder absoluto. E em quinto lugar, por ser Deus, ele é capaz de vingança sobre todos os que se opõem à sua soberania. Então não se atreva, porque ele é soberano. A gente não canta? Tu és soberano sobre a terra. Isso é uma verdade tremenda. A gente não pode simplesmente cantar isso assim, sem refletir no que isso significa. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Ok? E aí, finalmente, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. No versículo 7 ele fala isso, ele fala em relação ao versículo 6, os gentios se embraveceram, os gentios se moveram, levantou sua voz e a terra se derreteu. Aí ele diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui ele diz isso em relação ao versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. No versículo 7, esta afirmação tem a ver com a nossa vida neste mundo. Não tema o que os homens possam vir a fazer. Aqui no versículo 11, tem a ver com a nossa vida na eternidade. Aquietem-se e saibam, eu sou o Senhor, vou ser exaltado sobre tudo, e vocês estarão lá comigo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso que o Salmo termina, Selá. Agora reflita nessas coisas e que Deus te abençoe. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, este salmo é fantástico.